Brasília, 16 de janeiro de 2019. Doutor Célio Evangelista, um bom dia especial para o senhor e um feliz ano novo. A multidão, o Brasil aguarda um pronunciamento que o senhor, com certeza, está acalorado para fazer para a nação. O povo quer te ouvir. Presidente, o que o senhor tem a falar para eles? Eu começo falando um feliz ano novo para toda a nação, o meu abraço e a promessa de que o vigor e a disposição pelo trabalho está redobrado, porque o trabalho é bastante pesado e intenso. Eu comecei efetivamente, como disse, para a nação, inclusive convidei todos para a partir desse dia começarem a me visitar como o peão do povo, no dia 1º de janeiro deste ano. A gente tinha programado para começar o expediente no Palácio do Planalto, mas eu sofri a terceira traição do general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que eu não pararei de denunciá-lo à nação até a hora que colocar a mão nele, porque qualquer dessa turma que estão aí, responsáveis pelo genocídio da nação de mais de 11 milhões de pessoas assassinadas, eu penso que merecem perdão. Agora, esse crápula não merece. Esse crápula é o traidor da nação. Não vale nem o escândalo que ele é enrolado naquela cadeira de rodas. Então sofri, como a imprensa toda noticiou, foi um aparato de guerra, um cerco dentro de Brasília, para não deixarem eu começar o expediente dentro do Palácio do Planalto. Mas não me alterou em nada, pelo contrário, me fortaleceu. A partir desse momento, eu então empreendi efetivamente o governo do país. E está indo muito bem. Estamos a passos largos instalando o canteiro de obras de construção da pátria na área internacional. E agora vou completar o expediente que comecei a protocolizar ontem perante o Supremo Tribunal Federal. Por que perante o Supremo Tribunal Federal? Porque a Constituição que eu, inclusive, escrevi, estabelece que, no caso do povo, no exercício direto do poder, então o limite do povo é o Supremo Tribunal Federal, para que o respectivo interventor, colocado pelo povo, não se transforme num ditador absoluto. Então, todos os atos interventoriais constituintes que eu, como presidente constituinte do Brasil, edito, passam pelo Supremo Tribunal Federal. São arquivados ali quando estão dentro do que a Constituição preceitua. Se por acaso eu cometer algum excesso, então o Supremo me devolve com a anotação do excesso cometido. Até agora não aconteceu isso, e não vai acontecer nunca, porque fui eu que escrevi a Constituição. Se eu escrevi a Constituição, é claro que eu tenho envergadura escolar para o que faço. Tenho domínio de causa e tenho experiência de vida, começado sob o comando do saudoso e grande brasileiro, general Golbery Couto Silva, em 69. E de 69 até hoje, apesar do golpe da insurgência cívico-militar, comandado, engendrado e comandado
pelo general Vilas Boas, eu digo com muito orgulho e muita humildade: eu sou o que sou porque foram as Forças Armadas que me produziram, principalmente o Exército, ao qual eu estou agregado desde 1969 na construção da civilização brasileira. Então, agora, eu já não falo mais como o presidente que girava em torno da instituição da presidência da República, mas como o efetivo presidente constituinte do Brasil. Tratados internacionais estão sendo firmados por mim, e isso não é uma situação sui generis do Brasil. Isso já aconteceu muitas vezes no mundo, de países, quando não querem resolver os seus conflitos políticos por revoluções civis, revoluções militares, então acontecem essas coisas. Aqui no Brasil não é a primeira vez que acontece do país ter essa bifurcação de poder. Nas vezes anteriores não aconteceram tão declaradamente como aconteceu agora. Nós estamos com dois estados, o estado paralelo, terrorista, de bandidos, sob o comando agora do bandido terrorista, apátrida, ladrão do país, capitão Jair Messias Bolsonaro. E o Estado democrático de direito, que o povo, no exercício direto do poder, restabeleceu no dia 29 de dezembro de 2017, quando assumiu a instituição da presidência da República em mim, instituído interventor. Essa situação deixa então o país numa incongruência jurídica muito séria, que a justiça ou está funcionando dentro do estado paralelo terrorista de bandidos, e nesse caso os juízes se transformam em corporações terroristas de bandidos, e aí os marginais que eles condenam se transformam em vítimas e têm o direito de reação de legítima defesa, ou eles estão no Estado democrático de direito, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que está no Estado democrático de direito, recebendo em sua esfera de corte constituinte o expediente do presidente constituinte da República em sua esfera de magistrado de Estado. Então, esse fluxo de governo, se o Supremo Tribunal Federal se negasse, ou seja, renunciasse à sua esfera de corte constituinte, eu não teria como administrar essa situação do jeito que está sendo administrada. Eu teria de usar da força, e essa força seria um desastre, porque eu, como integrante da área de inteligência internacional, eu conheço a capacidade bélica das Forças Armadas brasileiras, e eu não viria sobre elas a não ser que tivesse pelo menos o dobro dessa capacidade. E eu hoje tenho no socorro humanitário 2/3 da força bélica do mundo. Não para provocar animosidade,
mas para dar juízo aos generais corruptos, ladrões do país, que estão agregados na corporação terrorista comandada por Jair Bolsonaro e Mourão. Tão desastrado que é a primeira vez na história militar do mundo que nós temos um general de exército sob comando de um capitão, e que não é nem capitão, é um cafajeste, ladrão do país, saqueando os cofres públicos há 30 anos com o apelido de capitão, por cujo apelido ele saqueia o Brasil hoje mensalmente em R$ 8.600 por mês. Fora o saqueamento que ele faz pelo mandato de deputado federal, que ele vai ter de explicar agora no persecutório institucional do Estado que estou abrindo hoje, de onde ele vem esse mistério de ele há 30 anos não perder eleições e colocar todos os filhos na mesma trilha, também com o mesmo sucesso. Isso é inédito no mundo. Ele vai ter de explicar essa fórmula. Como também 164 megas bilionários do Brasil, que triplicaram suas fortunas enquanto o país faliu, vão ter de explicar para mim a fórmula de fazer isso, porque eu estou hoje com 46 milhões de brasileiros sem cobertura econômica de sobrevivência e progresso. E isso não pode acontecer mais na humanidade civilizada. Então eu preciso acudir isso. E é oportuno dizer: o pacto que fiz com Deus na administração desta missão. Pelos pobres, pela fé. Pelos pobres, pela fé. Isto fica muito claro. Não se confunde com as teorias socialistas, comunistas, com nenhum tipo de ideologia. É um projeto que vem de Deus, porque, como já tenho dito aqui, e é fácil qualquer um constatar na história, esta terra foi doada em posse para Deus no dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores aqui aportaram. E como no calendário de Deus, segundo Jesus, meu primo, segundo a carne, nos informou, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então nós estamos no meio-dia do dia de Deus, a partir do dia 26 de abril de 1500, e do meio-dia para a tarde, ele se apresentou para tomar posse da terra. E está tomando posse da terra, não em benefício apenas do povo brasileiro, que, pela miscigenação, ele acabou com todas as raças aqui, para resultar a raça brasileira de Deus. Acredito que então somos o povo escolhido para sermos os serviçais da humanidade. Os serviçais da humanidade no empreendimento pela humanidade toda do patrimônio de 243 trilhões de dólares, com riqueza de lastro de conversão para as emissões que precisamos de 985 trilhões de dólares. Então é com essa riqueza que Deus, ao tomar posse da terra, está com este projeto de intervenção que me escolheu para, com o povo brasileiro, concluir. E estamos concluindo agora. Então era o que eu tinha para informar a minha querida nação neste momento.
a qual recebo um abraço saudoso, porque mesmo em uma hora ou em um dia em que eu fico sem contato, a saudade já me estimula a corresponder à confiança que a nação deposita em mim. Meu abração e que Deus abençoe a todos. Fica aqui uma parcial, tá ok? Que nós vamos proceder aí com brevidade em um outro vídeo. Um bom dia a todos.